Seguindo o nosso estudo do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, Monsenhor Robert Benson, médium Anthony Borgia. Espero que vocês tenham visto o vídeo anterior a este, postado ontem, onde mostra os diversos planos espirituais, sincrônicos uns aos outros. Seguindo, algumas impressões iniciais. Quando a gente se vê transformado em um habitante permanente no mundo espiritual, isto é, no início, uma experiência avassaladora. Mesmo que se tenha lido muito sobre as condições de vida no mundo espiritual, ainda sobra um número ilimitado de surpresas guardadas, esperando cada espírito. Aqueles de nós que voltam à Terra para contar de nossa nova vida encaram a dificuldade de tentar descrever, em termos da Terra, o que é essencialmente de natureza espiritual. Nossas descrições transmitirão pouco da realidade. É difícil evocar nas mentes um estado de beleza maior do que aquele que já experimentamos na Terra. Aumente uma centena de vezes as belezas que já contei e você ainda estará longe da justa avaliação. Uma pergunta, talvez, que pode surgir na mente de não poucas pessoas seria, talvez, essa: o que foi que o abalou mais fortemente e mais prazerosamente logo que você chegou ao mundo espiritual? Quais foram as suas impressões? Deixe que eu me posicione no lugar de alguém que busca essas informações para entrevistar os nossos velhos amigos, Edwin e Ruth. Edwin e eu, como já sabem, fomos pastores quando estivemos na Terra. Eles eram religiosos, eram ministros de igreja. Edwin não teve conhecimento sobre o tema de retorno ao mundo espiritual, além daquele que tentei passar-lhe pelas minhas experiências. Ele era um dos poucos que realmente simpatizou comigo em minhas dificuldades físicas, um dos poucos, isto é, que não brandiu os ensinamentos ortodoxos da igreja na minha face. Ele já me disse que estava feliz por não ter feito isso. Quando ele estava na Terra, a vida que viria era um mistério completo para ele, como inutilmente acontece com muitos outros. Ele, naturalmente, conformou-se aos ensinos da Igreja, obedeceu aos seus mandamentos, cumpriu suas tarefas e, como francamente já admitiu, esperava pelo melhor, já que lá fosse sempre o melhor. Mas sua vida terrena não constitui somente de exercício religioso. Ele ajudou outros a cada ocasião em que a ajuda era necessária e onde pudesse ser dada. Tais serviços, realizados sem obstáculos, ajudaram-no muito quando chegou o tempo dele sair do mundo. Essas ações bondosas trouxeram-no para o plano de belezas e eterna luz. Sua primeira impressão sobre o seu acordar no mundo espiritual, para usar suas próprias palavras, foram absolutamente de tirar o fôlego. Ele visualizara, talvez subconscientemente, uma espécie de névoa na vida futura, onde haveria muita oração e exaltação. Encontrar-se num reino de beleza inexprimível, com todas as glórias de natureza terrena purgadas de sua falibilidade, refinadas e eterizadas, com uma enorme gama de cores por toda a volta sobre ele, ver a pureza cristalina dos rios, dos riachos, o encanto das moradias campestres, a grandeza dos templos das cidades, os edifícios voltados ao saber, achar-se no centro de todas essas glórias, sem ter um sinal de que estava reservado para ele, era jogar dúvidas sobre a veracidade dos seus olhos viam. Ele não pôde acreditar que não estava no meio de um sonho lindo, fantástico, do qual em breve acordaria para se ver mais uma vez no meio da vizinhança dos familiares. Ele pensou em como poderia relatar este sonho quando voltasse à consciência. Então considerou-se como seria recebido, de tão lindo que tinha sido, sem dúvida, mas apenas um sonho. E assim ele ficou observando toda essa riqueza de beleza. Essas foram, segundo Edwin disse, suas primeiras e maiores impressões. Considerou parte do mesmo sonho tudo o que já tinha acontecido antes, tudo o que levara a levantar um olhar maravilhado, aquela cena que parecia quase sem fim diante dele. Como ele acordou num sofá confortável, numa casa muito charmosa, para ver um antigo amigo ao seu lado, que prestou o mesmo trabalho a Edwin que ele mesmo fez para mim, quando veio me encontrar. Seu amigo levou-o para fora para ver o mundo novo, então veio a tarefa mais difícil.
convencer Edwin de que ele havia morrido e que ainda vivia. Veja, no início ele achou que seu amigo era uma explanação dele, eram parte do mesmo sonho e estavam esperando nervosamente por algo que aconteceria que pudesse cortar o sonho e fazê-lo retornar à Terra conscientemente. Edwin admitiu que precisou de muito convencimento, mas seu amigo era infinitamente paciente com ele. No instante em que se assegurou de que estava realmente, verdadeiramente, permanentemente no mundo dos espíritos, seu coração sentiu uma imensa alegria e começou a fazer o que depois eu fiz na companhia de Ruth, viajar pelos planos na nova vida com uma liberdade luxuriante de corpo e mente, que é a essência verdadeira da vida espiritual nestes reinos. O que mais interessou a Ruth em seu primeiro despertar no mundo espiritual foi, como disse, a enorme profusão de cores. Sua transição não tinha sido plácida. Ela acordara consequentemente depois de um sono bem breve, calma e suavemente. Assim como Edwin, ela se viu numa casa deliciosa, pequena, asseada, compacta e toda sua. Uma velha amiga estava ao seu lado, pronta a ajudar nas dúvidas mais inevitáveis que acompanham tantos despertares no mundo espiritual. Ruth é, por natureza, reservada, especialmente, como ela contou, quando se fala a seu respeito. No caso de Edwin, eu sabia tanto de sua vida terrena que foi fácil escrever usando meu próprio conhecimento sobre ele. Entretanto, eu jamais havia visto Ruth antes, até que nos encontramos na beira do lago. Depois de muita persuasão, consegui extrair um ou dois detalhes concernentes à sua vida na Terra. Ela nunca tinha sido, como contou, uma religiosa praticante, não porque menosprezasse a igreja, mas porque seus pontos de vista sobre a vida futura não coincidiam com os dos ensinos da igreja. Ela viu que requeriam muita fé, poucos fatos eram fornecidos, e ela presenciara tantas aflições e problemas dos outros em sua vida, que instintivamente sentiu que era errada a visão vaga, porém terrificante, do mundo que viria com o aterrorizador dia do juízo, que tão constantemente lhe era mostrado nos ensinamentos da igreja. A ênfase era tão preponderante sobre a palavra pecador, com a condenação de todos, que ela também sentiu estar tudo errado. Ela não era tão boba, disse, para acreditar que éramos todos santos, mas ao mesmo tempo nem todos pecadores. De todas as pessoas que ela conhecera, não podia se lembrar de nenhum que podia ser tão condenado e marcado a ferro no sentido religioso. Onde então estavam indo essas pessoas depois de suas mortes? Ela não podia se imaginar sentada no julgamento dessas almas, julgando-as como pecadoras. Seria irracional ver, acrescentou Ruth, que ela pudesse ser mais misericordiosa que Deus. Era impensável. Então, construiu para si uma fé simples, uma prática que o teólogo logo diria ser altamente perigosa e que não deveria ser nem por um momento encorajada. Ele falaria do perigo de sua alma imortal, corria aos ter tais ideias. Mas Ruth jamais, nem por um instante, considerou-se uma alma imortal em perigo. De fato, seguiu alegremente vivendo sua vida, seguindo os ditames de sua natureza gentil, ajudando os outros durante a vida, trazendo o brilho do sol às vidas monótonas dos outros. Esta estava firmemente convencida de que, quando sua hora de sair do plano da carne chegasse, ela levaria consigo para a nova vida a afeição de seus muitos amigos. Ela não tinha medo da morte do corpo físico, nem podia imaginá-la como sendo a experiência terrificante que tantas pessoas temiam e antecipavam. Ela não dava base para essa crença e logo concluíra que deve ter sido atraída pela instintivamente. Deixando as cores gloriosas do reino onde ela foi à parte, do que mais chocou violentamente em Ruth foi a surpreendente limpidez da atmosfera. Não havia nada igual a ser visto na Terra. A atmosfera estava tão livre do menor traço de névoa que sua própria visão parecia ter sido intensificada em poder e extensão, que a enorme gama de cores parecia duplamente vívida. Ela já tinha antes uma visão acurada para as cores e tinha uma educação musical considerável quando estava na Terra. Quando chegou ao mundo espiritual, essas duas faculdades se combinaram, e a cor e a música, no novo plano, desabrocharam nela com a luxúria de sua beleza soberba. No começo,
Ela mal podia acreditar em seus sentidos, mas seus amigos logo lhe explicaram o que acontecera, e ela tinha tão pouca ideia sobre a vida futura que pouco restava para desaprender. Mas, disse ela, levou alguns dias do tempo da Terra para que ela pudesse absorver e compreender todas as maravilhas que estavam à sua volta. Quando ela, finalmente, percebeu a significação completa da nova vida e que toda a eternidade estava diante dela para exemplificar as maravilhas desse mundo, ela conseguiu conter seu excitamento e, como disse, tomar as coisas um pouco mais silenciosamente. Foi no tempo desse processo que a encontramos pela primeira vez. Uma vez, quando estávamos os três sentados no jardim, discutindo agradavelmente sobre todas as formas das coisas, vimos andando na aléia do parque uma figura que era bem conhecida por mim e Edwin. Ele tinha sido nosso superior eclesiástico quando estivemos na terra, e ele era o que é conhecido como príncipe da igreja. Estava vestido em suas roupagens costumeiras e todos concordamos, quando comparamos nossas impressões depois, que elas combinavam com o lugar e as condições. A roupa longa, seu rico colorido, pareciam misturar-se com tudo em torno de nós. Não havia nada incongruente naquilo, já que ele era completamente livre para usar suas roupas no mundo espiritual, e o fez, não por causa da sua posição anterior, mas pelo velho costume, porque ele sentiu que assim, de certa forma, ajudava a acrescentar no colorido de sua habitação. Apesar de que seu alto cargo, o qual conduzira com distinção na terra, não tivesse contrapartida ou significação no mundo espiritual. Ele era bem conhecido por muitos aqui pelo nome, de vista ou ainda pela reputação. Isso providenciou outra boa razão para que se mantivesse seu estilo terreno de se vestir, pelo menos até agora. Mas a deferência que a posição que ocupara na terra sempre evocara, ela a deixara de lado quando chegou no mundo espiritual. Ele não teria nada disso, mas insistia com todos que o conheceram e com os que não o conheceram, que atentassem estritamente aos seus desejos a esse respeito. Ele tinha sido muito amado quando estava encarnado e era apenas natural que, com a sua chegada aos planos espirituais, os que já o conheciam mostrassem o mesmo respeito de antes. Respeito é uma coisa, já que nos respeitávamos uns aos outros nestes reinos, mas reverência deve ser dada ao que maior hierarquia em espiritualidade e completamente outra coisa. Ele logo reconheceu isso, assim nos contou, e por seu conhecimento pessoal e sua humildade inata, que poderia adivinhar que seria o caso dele. Nosso primeiro encontro levou a outros e muitas foram as ocasiões que pudemos ter o prazer de muitas mais em que ele nos acompanhou. Edwin, Ruth e eu, quando nos sentamos no jardim ou quando saímos juntos, foi durante um desses passeios que perguntei ao antigo superior se ele me daria uma breve explanação sobre suas primeiras impressões do mundo espiritual. O que o deixou muito impressionado quando se viu aqui não foi só a imensidão, a beleza do mundo espiritual, mas a descrição do mundo em si em relação ao mundo terreno e, mais particularmente, em relação à vida que havia deixado para trás. Antes de qualquer coisa, viera o sentimento quase esmagador de ter desperdiçado sua vida na Terra em itens aparentemente não essenciais, irrelevantes e numa grande quantidade de formulários e formalismos. Mas amigos vieram ao seu socorro intelectualmente, asseguraram-lhe que o tempo em sua aplicação pessoal não fora desperdiçado, apesar de sua vida ter sido cercada de pompa, Fausto no seu cargo. Apesar de que foram parte de sua vida, pessoalmente, jamais ele deixara que se tomasse um fator preponderante. Dava-lhe muito conforto essa reflexão. Mas o que ele deixou mais perturbador era a invalidade das doutrinas que ele forçosamente tinha mantido. Tantas delas estavam ruindo à sua volta, mas novamente ele encontrou os amigos para guiá-lo, e o fizeram de uma maneira simples e direta, que requeria sua mente alerta, a saber, esquecer os ensinos religiosos da vida terrena, tornar-se familiarizado com a vida espiritual e suas leis, descartar o velho, aceitar o novo. Então ele fez todos os esforços para isso e obteve sucesso. Varreu de sua mente o que não tivesse base na verdade. Fez a agradável descoberta de que, finalmente, ele estava no completo prazer de estar em liberdade espiritual absoluta. Descobriu que era muito mais fácil obedecer às leis naturais do mundo espiritual do que obedecer aos mandamentos da igreja, que era muito agradável se livrar das formalidades da sua posição terrena.
Podia finalmente falar livremente da sua própria voz e não com a voz da igreja. Resumindo, disse nosso antigo superior, sua maior impressão sobre a chegada ao mundo espiritual foi o esplêndido senso de liberdade, primeiramente de mente, depois física. Sentiu isso muito mais no mundo espiritual por causa da falta dela na Terra. Meus amigos, todos nós vamos para onde merecemos, tenha sido qual for o nosso cargo na Terra, não é verdade? Seja simples Ruth ou o grande príncipe da igreja, todos vão para o lugar em que estão sintonizados. Por hoje ficamos aqui, aguardo com alegria a presença de todos. Até breve.